be here again. Estou contente por estar aqui outra vez. And we're going to be talking today about the Holy Spirit. Hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. So let's read first from Genesis chapter 1 and verse 2. Então nós vamos começar por ler em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Psalm 139, Salmo 139, verses 7 to 13. do versículo 7 até ao 13. Salmo 139, do versículo 7 até ao 13. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. John 14, João, capítulo 14, verse 26. versículo 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. John 15 and verse 26. João capítulo 15, versículo 26. 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. John 16, verses 7 to 14. João 16, do versículo 7 até ao versículo 14. João 16, de 7 a 14. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Acts chapter 1 and verse 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. 16. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Revelation chapter 3 and verse 6. Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. Apocalipse 3, 6.
6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. And finally, Revelation 22 E finalmente, Apocalipse 22, and verse 17. versículo 17. 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Now, these are just some of the verses in the Bible that talk about the Holy Spirit. Então, estes são apenas alguns dos versículos que falam do Espírito Santo na Bíblia. We read about the Holy Spirit in the very beginning of the Scriptures and the very end of the Scripture. Nós lemos acerca do Espírito Santo mesmo no princípio da Escritura e mesmo no fim da Bíblia. And all throughout the pages of Scripture, we read about the person and work of the Holy Spirit. E em todas as páginas da Escritura nós lemos acerca da pessoa e do trabalho do Espírito Santo. So today we want to talk about the person of the Holy Spirit. Então hoje nós vamos falar acerca da pessoa do Espírito And the Santo work of the Holy Spirit. e do trabalho do Espírito Santo. And there's a lot to talk about. E há muito para falar. I don't know if we can do it all in one day. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer isso tudo num dia. There is this morning we're going to talk about the person of the Holy Spirit. Nesta manhã nós vamos falar acerca da pessoa do Espírito. But we hopefully will talk about the work of the Holy Spirit in the Old Testament. E tenho esperança de conseguirmos falar acerca do trabalho do Espírito Santo no Velho Testamento And the work of the Holy Spirit in the life of Christ. e do trabalho do Espírito Santo na vida de Cristo And the work of the Holy Spirit today in relation to salvation. e do trabalho do Espírito Santo hoje em relação à salvação And the work of the Holy Spirit today in relation to the believer. e do trabalho do Espírito Santo em relação ao crente And the work of the Holy Spirit in the future. e do trabalho do Espírito Santo no futuro, em relação ao futuro. We could think about the history of the doctrine of the Holy Spirit. Nós podemos falar da história, da doutrina do We will Espírito not have Santo, time to talk about that today. mas não vamos ter tempo de falar sobre isso hoje. We can think about the different interpretations of the Spirit today. Nós podemos falar acerca das diferentes interpretações do Espírito hoje. There are charismatic churches that will believe differently than what we would believe. Existem igrejas carismáticas que acreditam de forma diferente daquilo que nós acreditamos. There's a lot to talk about. Mas há muito acerca do que falar. And we're going to begin by thinking about the person of the Holy Spirit. Mas nós vamos falar acerca da pessoa. Vamos começar falando acerca da pessoa do Espírito. Because the Holy Spirit is described as a person. Porque o Espírito Santo é descrito como uma pessoa. He has intelligence. Ele tem inteligência. He teaches. Ele ensina. He knows the things of God. Ele sabe das coisas de Deus. He has a mind. Ele tem uma mente. And these are all characteristics of a person. Isto são características de uma pessoa. We read in John 14:26. Nós lemos em João, capítulo 14, versículo 26. He will teach you all things. Ele vai te ensinar todas as coisas. He'll bring to your remembrance all things that I, Jesus, said to you. Ele vai te fazer lembrar de todas as coisas que eu, Jesus, vos disse. We read in 1 Corinthians chapter 2, Nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 2, verses 10 and 11, nos versículos 10 that e God 12, has revealed things to us through His Spirit. que Deus nos revela coisas através do seu Espírito. You can read the rest of that verse. For the Spirit searches all things. Porque o Espírito prescruta todas as coisas. And the whole verse in verse 11. 12, 10, 12, 10. 11, 10 and 11. Outros, Let's just read verses 10 and 11. This is chapter 2. Sorry. yeah. 1 Corinthians Capítulo chapter 2, versículos 10 até ao 12. Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. So the Holy Spirit is intelligent and teaches. Então o Espírito Santo, ele é inteligente e ele ensina. But the Holy Spirit also has feelings and emotions. Mas o Espírito Santo também tem sentimentos e We emoções. can read about it in Isaiah 63 Nós podemos ler em Isaías, no capítulo 63, and verse 10. e versículo 10. Isaías 63, versículo 10. There we read that the people rebelled and grieved his Holy Spirit. O povo rebelou-se e entristeceu o Espírito Santo. In Ephesians chapter 4 Em Efésios, no capítulo 4, and verse 30, no versículo 30, Paul says, "Do not grieve the Holy Spirit." Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. So it is possible to grieve the Holy Spirit. Então, é possível entristecer o The Holy Espírito Spirit has Santo. emotions. O Espírito Santo tem emoções. And the Holy Spirit has a will. E o Espírito Santo também tem uma vontade. 1 Corinthians chapter 12 1 Coríntios, capítulo 12, and verse 11. e versículo 11. If you read it. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. So the Holy Spirit, as He wills, He gives gifts. Então, o Espírito Santo, conforme lhe apraz, de acordo com sua vontade, ele dá dons. The Holy Spirit prays. O Espírito Santo, ele louva. Romans chapter 8 Romanos, capítulo 8, and verse 26. e versículo 26. Ele não louva, ele prayer, right? Prayer. Ele ora, o Espírito Santo ora. He prays. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. So these are characteristics of a person. Então, estas são características de uma pessoa. The Holy Spirit also does miracles. O Espírito Santo também faz milagres. Acts chapter 8 Atos capítulo 8, and verse 39. e versículo 39. Atos 8, 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Do you think it's possible to insult the Holy Spirit? Vocês acham que é possível insultar o Espírito Santo? It's possible to insult people. É possível insultar pessoas. Look what we read in Hebrews chapter 10 Vejam o que nós lemos em Hebreus no capítulo 10 and verse 29. e versículo 29. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. So it's possible to insult the Holy Spirit. Então é possível insultar, ultrajar o Espírito Santo. It's possible to quench or extinguish the Holy Spirit. É possível apagar ou extinguir o Espírito Santo. 1 Thessalonians chapter 5 Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, and verse 19. e versículo 19. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. So it's possible to quench or extinguish the Holy Spirit, Então é possível apagar ou extinguir o to Espírito. resist his influence. É possível resistir à sua It's influência. like trying to put out a fire. É como tentar apagar um fogo, uma fogueira. We don't want to listen to him. É como não querer ouvi-lo. And so we're trying to put out his influence. É tentar apagar a sua And influência. that's what it means to quench the Holy É Spirit. isso que significa extinguir o Espírito Santo. The Holy Spirit can be blasphemed. O Espírito Santo pode ser blasfemado. Matthew chapter 12, Mateus capítulo 12, verses
31 and 32. Versículos 31 e 32. Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro que todo pecado e blasfémia serão perdoados aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. It's possible to lie to the Holy Spirit. É possível mentir ao Espírito. Acts chapter 5 Atos capítulo 5, and verse 3. versículo 3. Atos 5, versículo 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? It's possible to resist the Holy Spirit. É possível resistir ao Espírito Santo. Acts chapter 7 Atos capítulo 7, and verse 51. versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. It's possible to obey the Holy Spirit. É possível obedecer ao Espírito Santo. Acts chapter 10 Atos capítulo 10, and verses 19 to 21. versículos 19 a 21. Atos 10, 19 a 21. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, até ao 21, o Espírito disse: vai, desce, ele desceu, e depois pergunta: a que viestes? So all these characteristics show us that the Holy Spirit is a person. Todas estas características mostram que o Espírito é uma pessoa. He's not an energy or a force. Não é uma energia, uma força. He's a person. É uma pessoa. And he is a person in relation to other persons. E é uma pessoa em relação a outras pessoas. We read in Matthew 28 Nós lemos em Mateus, no capítulo 28, and verse 19, versículo 19. go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. In John chapter 16 and verse 14, Em João, capítulo 16, versículo 14. the Holy Spirit, Jesus says, will glorify me. That is, he'll glorify Jesus. Jesus diz acerca do Espírito Santo: ele me glorificará. Portanto, ele glorifica Jesus. So there's a relationship between the Holy Spirit and Jesus, Então há uma relação ali entre o Espírito Santo e Jesus. and between the Holy Spirit and the Father. E entre o Espírito Santo e o Pai. So all these verses teach us that the Holy Spirit is a person. Então todos estes versículos, eles mostram que o Espírito Santo é uma pessoa. There is one God. Só há um Deus. That God manifests himself in three persons. E esse Deus único manifesta-se a si mesmo em três pessoas. There's the Father, the Son, and the Holy Spirit. Há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. One God, Um Deus. three persons in the Godhead. Três pessoas como Deus. So there are some things that are very difficult to understand. Existe uma coisa difícil de entender. And some people have difficulty understanding how there can be one God that is manifest in three persons. Muita gente tem dificuldade para entender como é que um Deus se manifesta em três pessoas. But this is what the scriptures clearly teach. Mas isto é exatamente, ou é claramente o que a Escritura ensina. The Holy Spirit is a person. O Espírito Santo é uma pessoa. He is also God. Ele também é Deus. We read in 2 Corinthians chapter 3 Nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 3, and verse 17. versículo 17. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Let's read Acts chapter 5 Vamos ler Atos, capítulo 5, and verses 3 and 4. os versículos 3
4. Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. The Holy Spirit has the characteristics of God. O Espírito Santo tem características de Deus. He is eternal. Ele é eterno. Hebrews chapter 9 Hebreus, capítulo 9, and verse 14. e versículo 14. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. And so he is eternal. Então ele é eterno. He knows the things of God that men do not know. Ele sabe coisas de Deus que os homens não sabem, não conhecem. No one can escape his presence. Ninguém pode escapar da sua presença. And so he is omnipresent. Então ele é omnipresente. We read about it in Psalm 139. Nós lemos sobre isso no Salmo 139. Where can I go from your spirit? Para onde me ausentarei do teu Espírito? If I go to heaven, you're there. Se eu subir aos céus, tu lá estás. If I make my bed in hell, you are there. Se fizer a minha cama na mais profunda, no profundo do inferno, tu estás lá. No one can escape his presence. Ninguém pode escapar da sua presença. He is powerful. Ele é poderoso. He is omnipotent. Ele é omnipotente. And this is taught throughout the Word of God. E isto é ensinado ao longo de toda a Escritura, toda a palavra de Deus. He was there in the very beginning of creation, Ele estava lá mesmo no princípio da criação, hovering over the face of the waters. pairando sobre a face das águas. He was there when the world was created. Ele estava lá quando o mundo foi criado. And he is the one that gives life. E ele é aquele que dá vida. He is equal with the Father and the Son. Ele é igual ao Pai e ao Filho. In the Godhead, there is no one that is greater than the other. Na pessoa de Deus não há ninguém que seja maior. Godhead. There is equality among God the Father, God the Son, and God the Spirit. Portanto, diante de Deus não há diferença entre as pessoas, Pai, Filho ou Espírito. And that is also taught throughout the Word of God. E isso é ensinado ao longo de toda a palavra de Deus. Whether it is in expressing prayer, Seja numa oração expressa, or whether it's in redemption, ou na própria redenção, or whether we are baptizing someone, ou quando estamos a batizar alguém, whether it's in the church, ou mesmo na igreja, the Father, the Son, and the Holy Spirit are equal. o Pai, o Filho e o Espírito Santo são There iguais. are different roles that the Father, Son, and Spirit play, Existem papéis diferentes que cada um desempenha, Pai, Filho e Espírito Santo, but they are equal. mas eles são iguais. The Holy Spirit is a member of the Trinity, O Espírito Santo é membro da Trindade. and he is distinct from the Son. E ele é distinto do Filho. So we read in John chapter 14 Então nós lemos em João, no capítulo 14, and verse 16, e no versículo 16, Jesus says, I will pray the Father, and he will give you another helper. eu vou orar ao Pai e ele vai vos dar um outro ajudador. And so Jesus is a helper, but the Holy Spirit is another helper. Então Jesus é um auxiliador, um ajudador, mas o Espírito Santo é outro ajudador, outro auxiliador. The Holy Spirit is not the same as the Son. Então o Espírito Santo não é a mesma coisa que o Filho. The Holy Spirit can do things that only God can do. O Espírito Santo consegue fazer coisas que só Deus pode fazer. He is involved in regeneration. Ele está envolvido na regeneração. And Jesus says in John chapter 3, E Jesus diz em João, no capítulo 3, beginning in verse 5, começando no versículo 5, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. In Titus chapter 3 Em Tito, no capítulo 3, and verse 5, versículo 5, we read also about how the Holy Spirit is involved in regeneration. nós lemos como o Espírito Santo está envolvido na regeneração. You can read the verse. Vamos ler o versículo 5, Tito 3. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. The Holy Spirit was involved in creation. O Espírito Santo estava envolvido na criação. Job chapter 33 Jó, capítulo 33, and verse 4. versículo 4. The Spirit of God has made me. O Espírito Santo, Ele criou-me, Ele fez-me. And also in Psalm 104 E no Salmo 104, and verse 30, Salmo 104, versículo 30. you send forth your Spirit, they are created, and you renew the face of the earth. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. The Holy Spirit is identified as Yahweh, Jehovah, in the Old Testament. O Espírito Santo, ele é identificado como Yahweh, próprio Senhor no Antigo Testamento. We could read about it in Isaiah chapter 6 Nós podemos ler acerca disso em Isaías, no capítulo 6. or in Jeremiah chapter 31 Ou em Jeremias 31. or in Hebrews chapter 10. Ou em Hebreus capítulo 10. There are many verses that tell us that the Holy Spirit is God. Há muitos versículos que nos dizem que o Espírito Santo é Deus. And if we were to write down all of the verses, E se nós fôssemos escrever todos os versículos, that might be the only thing we do today. essa seria se calhar a única coisa que nós iríamos fazer hoje. But the point right now is that the Holy Spirit is described as a person and he is also God. Mas o ponto aqui é que o Espírito Santo é descrito como uma pessoa e também como o próprio Deus. There are different names of the Holy Spirit. Existem diferentes nomes para o Espírito Santo. He is called the Spirit of life. Ele é chamado de o Espírito da vida. That's in Romans 8 verse 2. Em Romanos 8, no versículo 2. He is called the Spirit of truth. Ele é chamado o Espírito da verdade. That is found in John 14. O Espírito da vida, o Espírito da verdade, em Verse João capítulo 17. 14, versículo 17. It's also found in John chapter 15 Também em João capítulo 15. and John chapter 16 E também em João 16. and in 1 John chapter 4. E em 1 João capítulo 4, que He fala do Espírito da is verdade. the Spirit of O truth. Espírito da verdade. He is the Spirit of holiness. Ele é o Espírito de santidade. He is called that in Romans 1 verse 4 Ele é chamado assim em Romanos capítulo 1, versículo 4. and in 1 Thessalonians chapter E 4. também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo He is called the Spirit of wisdom Ele é chamado de o Espírito de sabedoria. in Isaiah chapter 11. Isaías 11. What do these names tell us about the Holy Spirit? O que é que estes nomes nos dizem acerca do Espírito Santo? He gives life. Ele dá-nos vida, He is truth. Ele é verdade, He is holy. Ele é santo, He is wise. Ele é sábio. He is also the Spirit of grace. Ele também é o Espírito da graça. In Hebrews chapter 10, verse 29, Hebreus capítulo 10, versículo 29. it's possible to insult the Spirit of grace. É possível ultrajar o Espírito da graça. Isn't it wonderful that God is gracious? Não é maravilhoso saber que Deus é gracioso? And yet, so many people turn away from the grace of God. Ainda assim, pessoas afastam-se da graça de Deus. And that is insulting to God. Isso é um ultraje contra Deus. He is called the Spirit of glory Ele é chamado Espírito da glória. in 1 Peter chapter 4 Em 1 de Pedro, capítulo 4, and verse 14. versículo 14. He is called the Spirit of God. Ele é chamado Espírito de Deus. That we are most familiar with.
E com esse nós somos, é o nome mais familiarizado, com o qual nós estamos mais 1 familiarizados. Corinthians chapter 3 1 Coríntios capítulo 3, and verse 16. e versículo And 16. finally, he is called the Spirit of Christ. E finalmente ele é chamado Espírito de Cristo. We find that in Romans chapter 8 and verse 9. Nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 9. So there are various names of the Holy Spirit. Então há vários nomes para o Espírito Santo. But all these things teach us that the Holy Spirit is a person and he is also God. Todos esses nomes ensinam que ele é uma pessoa e também é Deus. And that's the first thing that we ought to recognize. E esta é a primeira coisa que nós precisamos reconhecer. What about the work of the Holy Spirit? E quanto ao trabalho do Espírito The Santo? work of the Holy Spirit in the Old Testament. O trabalho do Espírito Santo no Velho Testamento. We read in Genesis chapter 1 Nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, that he took part in the creation of this world and universe. que ele fez parte da criação deste mundo e do universo. And so in the very beginning, God created the heavens and the earth. No princípio, criou Deus os céus e a terra. And the earth was without form and void. Darkness was on the face of the deep. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, But the Spirit of God was hovering over the face of the waters. mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. And creation was going to be formed. Então a criação estava a ser formada. And he was there also in verse 26. Look at verse 26. E ele estava lá, vejam no versículo 26. When it came time to create man, Quando chegou a altura de criar o homem, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit said, "Let us make man in our own image." Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito disse, façamos o homem à nossa imagem. And so man is formed out of the dust of the ground. Então o homem é formado do pó da terra. And God breathes, chapter 2, verse 7, E no capítulo 2, versículo 7, nós lemos que Deus sopra. God breathes into man's nostrils the breath of life. Deus sopra nas narinas do homem o fogo da vida. And so the Holy Spirit gives life to creation. Então o Espírito de Deus dá vida à criação. We read in Psalm 33 Nós lemos no Salmo 33, and verse 6, no versículo 6, "By the word of the Lord the heavens were made, pela palavra do Senhor os céus foram criados. and all the hosts of them by the breath of his mouth." That's verse 6. Os céus por sua boca se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército de Deus. All creation depends on the Creator for birth and life. Toda a criação depende do Criador para o nascimento e para a vida. The Holy Spirit gives order and beauty to creation. O Espírito Santo dá ordem e beleza à criação. We read in Job chapter 26 Nós lemos em Jó, no capítulo 26. and verse 13. Jó 26, versículo 13. By his Spirit he has adorned the heavens. Pelo seu Espírito, ele adornou os céus. So the Holy Spirit was involved in creation. Então o Espírito Santo, ele esteve envolvido na criação. And the Holy Spirit is involved in revelation. O Espírito Santo está envolvido na revelação. In the Old Testament, God spoke through prophets. No Velho Testamento, Deus falou por meio de profetas. But the Holy Spirit moved and guided those prophets to speak. Mas o Espírito Santo moveu e guiou esses profetas para eles falarem. He guided men to write down what God wanted men to know. Ele guiou homens para escreverem aquilo que Deus queria que os homens soubessem. So let's read about those verses in 2 Peter Vamos ler esses versículos em 2 de Pedro, chapter 1, capítulo 1, verses 20 and 21. versículos 20 e 21. 2 de Pedro 1, 20 e 21.
Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Samuel, in 2 Samuel chapter 23, Samuel, em segundo livro de Samuel, capítulo 23, Samuel was a prophet. Samuel era um profeta. He spoke for God. Ele falou da parte de Deus. And this is what he says in 2 Samuel 23 Isto é o que ele diz em 2 Samuel capítulo 23, and verse 2. versículo 2. The Spirit of the Lord spoke by me, and his word was on my tongue. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. So God spoke through the prophets in the Old Testament. Então o Senhor falou por meio de profetas no Velho Testamento. The Holy Spirit moved men to write what God wanted written. O Espírito Santo moveu homens para escreverem aquilo que Deus queria que estivesse escrito. And to say what God wanted said. E que dissessem aquilo que Deus queria dizer. He spoke through men in the Old Testament. Ele falou através de homens no Velho Testamento. In the New Testament, the Lord promised that the Holy Spirit would remind the apostles what he had taught them. No Novo Testamento, Deus promete, Deus garante que Ele iria enviar o Espírito Santo para os guiar à verdade, fazer lembrar daquilo que Jesus ensinou. We read elsewhere that the Old Testament prophets, they would write down the Word of God. Noutra parte, nós lemos que no Velho Testamento houve profetas que escreveram a palavra de Deus. And then they would take their writing and study it. E que depois pegavam nesses escritos e estudavam esses To escritos. try to understand what God was really saying. Para tentar entender o que Deus realmente estava a querer dizer. So in the Old Testament, the Holy Spirit was the voice behind the prophets. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo é aquela voz por trás dos profetas. In the Old Testament, the Holy Spirit indwelt some Old Testament people. No Velho Testamento, o Espírito Santo habitou alguns personagens, algumas pessoas do Velho Testamento. We can read, first of all, in 1 Peter chapter 1 Nós podemos ler em 1 Pedro, no capítulo 1, and verse 11. versículo 11, 1 Pedro 1, 11. Read it. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Let's read verse 10 also. Vamos ler também o versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados. These are the verses that teach us that the Old Testament prophets would write down the Word of God. Estes são aqueles versículos que nos mostram que no Velho Testamento os profetas escreveram a palavra de Deus. And then they would search their own writings and the writings of the other prophets E que depois eles procuravam nos seus próprios escritos e nos escritos de outros to profetas try to understand when the Christ was going to come. e procuravam assim entender acerca de Cristo, quando é que Cristo viria. But verse 11 tells us that the Spirit of Christ was in them. Mas o versículo 11 diz que o Espírito de Cristo estava neles. And so the Holy Spirit indwelt some Old Testament believers. Então o Espírito Santo habitou alguns crentes do Antigo Testamento. During the days of Pharaoh and Moses, Durante os dias de Faraó e de Moisés, in Genesis chapter 41, in em Genesis Gênesis 41, capítulo 41, and verse 38, versículo 38, Pharaoh said to his servants, "Can we find a man like this in whom is the Spirit of God?" Faraó faz a pergunta: será que nós acharíamos um homem como este em quem há o Espírito de Deus? And so Pharaoh recognized that the Spirit of the living God was in Moses.
In Joseph. Então o Espírito de Deus, Faraó reconhece que o Espírito de Deus habita em José. Habitava em José. Okay, in Numbers chapter 27 Em Números, capítulo 27, and verse 18, versículo 18, Moses says to Joshua, Moisés disse sobre Josué, ou de Josué, take Joshua the son of Nun with you, a man in whom is the Spirit. leva Josué, filho de Num, em quem há, ou em quem habita o Espírito And de so the Deus. Spirit of God was in Joshua. Então o Espírito de Deus estava em Josué. Daniel chapter 4, Daniel, capítulo 4, verse 8. versículo 8. Daniel, capítulo 4, versículo 8. Nebuchadnezzar was talking about Daniel. Nabucodonosor está a falar acerca de Daniel. And he says, you can read verse 8. Podemos ler o versículo 8, Daniel 4, versículo 8. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhes contei o sonho. And so these verses teach us that in the Old Testament, some people were indwelt with the Holy Spirit. Então estes versículos mostram que algumas pessoas tinham neles, habitava neles o Espírito Santo. But most of the time in the Old Testament, Mas a maior parte das vezes no Velho Testamento, the Holy Spirit would come on people for a specific time and o purpose. Espírito Santo vinha sobre pessoas para um tempo especial, para um propósito especial. And there are many examples of this in the Old Testament. E há muitos exemplos disso no Velho Testamento. There was the time when the tabernacle was being built, Houve o tempo em que o tabernáculo estava a ser construído. and they needed someone to create the furniture that would be in the tabernacle. E precisavam de alguém que fabricasse a mobília que iria ser colocada no tabernáculo. And we read in Exodus chapter 31 E nós lemos em Êxodo, no capítulo 31, and verses 2 and 3, e nos versículos 2 e 3, that there was a man, his name was Bezalel, e havia um homem cujo nome era Bezalel, and in verse 3 it says, God says, I filled him with the Spirit of God. e o texto diz que Deus o encheu com o Espírito, com o seu Espírito. And God gave him the skills necessary to make the things that were needed in the E tabernacle. Deus deu-lhe a habilidade, a capacidade, a inteligência para fazer todas as coisas que fossem precisas para o tabernáculo. All throughout the book of Judges, Em todo o livro de Juízes, there were judges that delivered the people of God from the enemy. houve juízes que libertaram o povo de Deus do inimigo, dos And we inimigos. read over and over again that the Spirit of God came upon them. Nós lemos vez após vez que esta frase, o Espírito de Deus veio sobre And when eles. that happened, they were able to do mighty things. E quando isso acontecia, eles eram capazes de fazer coisas poderosas. In the time of Saul, King Saul, the Spirit of God came on him. No tempo de Saul, o Espírito de Deus veio sobre Saul. But then there were times when the Spirit of God left him. Mas também houve tempos em que o Espírito o abandonou, o deixou. In the time of David, the Spirit of God came on him. E no tempo de Davi, o Espírito Santo veio sobre ele. And so we read this in different places in the Old Testament. Então nós lemos isto em diferentes lugares no Velho Testamento. The Lord Jesus speaks about the Holy Spirit and shows the relationship of the Holy Spirit in Old Testament times versus New Testament times. Então o Senhor Jesus Cristo, ele fala acerca do Espírito Santo e ele mostra essa diferença da relação do Espírito Santo no Velho Testamento com pessoas e também no Novo Testamento. He says in John chapter 14 Ele diz em João, no capítulo 14, and verse 17, versículo 17, you can read that. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. So there's a difference between the Old Testament dwelling of the Holy Spirit and the New Testament dwelling of the Holy Spirit. Então existe uma diferença entre a habitação do Espírito Santo no Velho Testamento e a habitação do Espírito Santo no Novo Testamento. In the Old Testament, he indwelt some people, but not many. No Velho Testamento, ele habitou algumas
pessoas, mas não muitas. Most times he came on people for a specific purpose and a specific A time. maioria das vezes ele veio sobre pessoas para um tempo específico, para uma atividade específica. But in the New Testament, he indwells every believer. Mas no Novo Testamento, ele habita cada crente. He doesn't come and go, Ele não vem e vai, he stays. ele fica. And so that's the difference between his work in the Old Testament and in the New Testament. Então esta é a diferença dele, do trabalho dele no Velho Testamento e no Novo Testamento. In the Old Testament, the Holy Spirit was aroused and energized the prophets and the judges. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele energizava, ele empoderava, ele dava capacidade aos juízes e às pessoas para tarefas específicas. The Holy Spirit brought a spirit of repentance. O Espírito Santo trouxe um sentimento de arrependimento. When David sinned, Quando Davi pecou, the Holy Spirit convicted him o Espírito Santo convenceu and brought a spirit of repentance. e trouxe-lhe um espírito de arrependimento. In Isaiah 63, Em Isaías capítulo let's 63, read verses 10 and 11. vamos ler os versículos 10 e 11. Isaías 63, 10 e 11. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Here Isaiah is speaking about where is the one who, where is the Holy Spirit who was in these men? Aqui está Isaías a perguntar: onde está o Espírito Santo que estava nestes homens, Who que está worked nestes among homens, us in the past. que trabalhou entre nós no passado? And there was a spirit of repentance that was coming. Agora era um espírito de arrependimento que estava a He was chegar. calling people to repent. Ele estava a chamar, a convidar as pessoas ao arrependimento. The Spirit of God brought messages from God. O Espírito de Deus trouxe mensagens da parte de Deus. In Numbers chapter 24 Em Números, capítulo 24, and verses 2 and 3, versículos 2 e 3, we read about Balaam. nós lemos acerca de Balaão, And Balaam spoke for God. e Balaão falou da parte de Deus. 3 verses 2 and 3. Vamos ler os versículos 2 e 3, Números 24. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Preferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. 3 times Balaam spoke for God. 3 vezes Balaão falou da parte de Deus. He spoke about the children of Israel and said, how beautiful are these people. Ele falou acerca dos filhos de Israel e disse: quão belos são estas pessoas, quão belas são. The Spirit brought a message to David, King David. O Espírito trouxe uma mensagem ao rei Davi. 2 Samuel chapter 23 Segundo Samuel, capítulo 23, and verse 2. versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. We could continue Nós poderíamos continuar and talk about how the Spirit of God spoke to other people in the Old Testament. e ver como Deus falou através de muitas outras pessoas no Velho Testamento. He also guided the people of God. Ele também guiou o povo de Deus. In Isaiah 63 Isaías 63, and verse 14, versículo 14, Isaías 63, 14. we read about the way the Holy Spirit guided the people of God. Nós lemos como o Espírito de Deus guiou o povo de Deus. Can you read verse 14? Chapter 63. Isaías 63, versículo 14. 14. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo
para te criares um nome glorioso. During the days of Elijah, the Spirit of God guided Elijah. Durante o período do tempo de Elias, Deus guiou Elias e o povo. So these are some of the things that the Holy Spirit did in the Old Testament. Estas são algumas das coisas que o Espírito Santo fez no Velho Testamento. The Holy Spirit gave knowledge and wisdom to people. O Espírito Santo deu conhecimento e capacidade a pessoas. The Holy Spirit inspired people to prophesy. O Espírito Santo inspirou pessoas para elas profetizarem. The Holy Spirit moved people to do something. O Espírito Santo moveu pessoas para fazerem algumas coisas. And the Spirit of God produced miraculous events. O Espírito Santo, ele produziu sinais miraculosos. 2 Kings chapter 2. Em 2 Coríntios, 2 Kings chapter 2. 2 Reis, capítulo 2. And verses 13 to 16. 2 Reis, capítulo 2, versículos 13 a 16. We read about Elijah being taken up to heaven. Nós lemos acerca de Elias quando ele está a ser levado para o And céu. we read about Elisha and what happened after Elijah was taken up to heaven. E lemos acerca de Eliseu e quando ele viu Elias a ser levado And para we o read céu. about how the Holy Spirit did something miraculous. E lemos sobre como o Espírito Santo fez algo miraculoso. So let's read verses 13 and 14. Então vamos ler os versículos 13 e Through 16. até ao 16. Do 13, 2 Reis 2, de 13 a 16. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado e Eliseu passou. E vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: Não os envies, não os envies. Finalmente. What about the work of the Spirit of God in this world in relation to the Old Testament? O que dizer acerca da ação do Espírito Santo neste mundo, mas no Velho Testamento? Let's read Genesis chapter 6 Vamos ler em Gênesis, capítulo 6, and verse 3. versículo 3. Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. One of the purposes of the Holy Spirit in the Old Testament, as well as today, Um dos propósitos do Espírito Santo naquele tempo e também hoje ainda is he restricts or holds back sin. é restringir o pecado. Because of his work in this world, sin is not as bad as it could be. Por causa da ação do Espírito Santo no mundo, é que o pecado não é tão mau quanto poderia ser. Sin is very bad, Agora, o pecado é uma coisa muito má, but it can get worse. mas pode ser ainda pior. The Bible talks about the heart of man is deceitful, A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, very wicked. muito ímpio, muito malvado. In our hearts are the seeds, the possibilities of every sin imaginable. Dentro dos nossos corações existe a possibilidade de qualquer pecado que seja imaginável. The sin that we see in our world today is terrible, O pecado que nós vemos no nosso mundo hoje é terrível, but it could be even worse. mas poderia ser ainda pior. The Holy Spirit
is present in this world, holding back what could be. O Espírito Santo está presente neste mundo, prevenindo aquilo que poderia ser. And as well, the Holy Spirit causes people to think twice about sinning. Também o Espírito Santo, ele faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de cometer um pecado. In other words, maybe I want to sin. As pessoas ficam a pensar, talvez eu queira pecar. But the work of the Holy Spirit causes me to think, is that really a wise thing to do? Mas o trabalho do Espírito Santo faz-me pensar, será que isto é realmente uma coisa sábia para fazer? And so we read in Nehemiah chapter 9 Então nós lemos em Neemias, no capítulo 9, and verse 20. versículo 20. Neemias, capítulo 9, versículo 20. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná e água lhes deste a sua sede. In the days of Moses, when the children of Israel were going through the desert, Nos dias de Moisés, quando os filhos de Israel estavam a mover-se no deserto, God was very kind to the people of God. Deus foi muito gentil com o seu povo. He rained down bread from heaven. Ele fez descer pão do céu. He gave them water to drink. Deu-lhes água a beber. He taught them. Ensinou-os. For 40 years he did this. Por 40 anos ele fez isto. Their shoes never got broken. Os seus sapatos nunca se romperam, não se estragaram. God was really good to his people. Deus foi realmente muito bom para o seu povo. But his people sinned against him. Mas o seu povo pecou contra ele. But the goodness of God leads people to repentance. Mas a bondade de Deus conduz as pessoas ao arrependimento. And though they sinned against God, they would think twice about doing it because of the goodness of God. E ainda que as pessoas pequem contra Deus, o Espírito de Deus faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de o fazer por causa da bondade de Deus. Psalm 51, Salmo 51, in verse 11. versículo 11. David is speaking. É Davi que está a falar. Do not cast me away from your presence. Não me repulses da tua presença, Do not take your Holy Spirit from me. nem me retires o teu Santo Espírito. David was afraid. Davi tinha medo. If he continued to sin, perhaps the Holy Spirit would leave him. Se ele continuasse a pecar, provavelmente o Espírito Santo o abandonaria ou deixaria. And he did not want that. E ele não queria So isso. the Holy Spirit caused people to think maybe it's not a good idea to sin. Então o Espírito Santo ele faz com que as pessoas pensem, se calhar não é uma boa ideia continuar no pecado. These are some of the ways in which the Holy Spirit was working in the days of the Old Testament. Estas eram algumas das formas como o Espírito Santo agia nos dias do Velho Testamento. Now we have said a lot. I have said a lot already. Bom, eu já disse muita coisa, So we're going to take a break. então nós vamos fazer uma pausa. Already I've talked about the person of the Holy Spirit. Já falamos acerca da pessoa do Espírito Santo. And I have talked about the work of the Holy Spirit in the Old Testament. Falei acerca do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo no Velho Testamento. And after a break, we're going to talk about the work of the Holy Spirit in the life of Christ. E depois da pausa, nós vamos falar acerca do trabalho do Espírito Santo na vida de Cristo. And then we're going to think about the work of the Holy Spirit today. E depois vamos falar acerca do trabalho do Espírito Santo hoje, nos nossos dias. Okay.